Que a paz esteja com vocês. Gênesis 29, 9. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Agora vamos para aqui a Gênesis 29. Raquel era pastora de ovelhas. Vamos para João agora. João 21, 17. E Jesus diz, pela segunda vez, ele falou pela primeira vez, e Jesus falou pela segunda vez, e Jesus falou pela terceira vez. Jesus lhe disse outra vez. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Jesus pergunta a Pedro pela terceira vez: Filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste. Por Jesus ter perguntado 3 vezes. E Pedro ficou triste porque Jesus já havia perguntado 3 vezes: Você me ama? E Pedro respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. Então Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Tome conta das minhas ovelhas. Raquel era pastora de ovelhas. Zípora e suas irmãs eram pastoras de ovelhas. E Pedro foi chamado em João 21, 17. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. E Pedro disse que amava Jesus. E o que foi que Jesus quis de Pedro? Que o amava. Cuide das minhas ovelhas. Ele ordenou. Tome conta das minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas. Jesus, o Cordeiro que venceu a morte. Jesus, o Cordeiro que veio para salvar suas ovelhas. Muitos falam que Raquel é pastora de ovelhas, é pastora de animais. Então, Pedro também é pastor de animais. E Jesus é um animal. É isso que vocês falam. Raquel era pastora de animais. Zípora, ela era pastora de animais. Pedro foi chamado para pastorear animais. Jesus é um animal. Eu vos pergunto, onde é que está o Espírito Santo de vocês? Será que vocês conhecem mesmo o Espírito Santo? Será que vocês conhecem mesmo Jesus? Ou será que vocês pegam a Bíblia somente para falar de heresias? Para inventar coisas da cabeça de vocês? Quanto mais eu vejo pessoas falando da Bíblia, mais eu me envergonho. São poucas pessoas que fizeram teologia que conseguem interpretar a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo. A maioria dos teólogos não tem o Espírito Santo, não pedem a ajuda do Espírito Santo, nem sequer respeitam o Espírito Santo. Não respeitam, não conhecem, não têm. Eu vejo muita gente usar a Bíblia como falácia. Bíblia não é uma falácia, é uma profecia. Jesus falava por parábolas.
Só entende parábolas quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não entende as parábolas de Jesus. Não entende nada sobre Jesus e o Espírito Santo. Quando Jesus fala que nós somos ovelhas e chama os fariseus de bode, quando ele chama as pessoas que ouvem a sua voz de ovelha verdadeira e as que não ouvem de bodes, então como é que vocês dizem que Raquel era pastora de ovelha, de bode? Jesus é um bode, já que ele é homem, e a ovelha é um animal. Jesus é um animal porque é um cordeiro que venceu a morte, é um animal. Já parou para pensar o que vocês estão fazendo, blasfemando contra Jesus? Se vocês acham que Jesus é um animal e chamam ele de um animal, só porque vocês não querem que as mulheres sejam pastoras? Jesus, quando escolhe alguém, ele não pede a opinião de ninguém. Eu canso de falar isso. Deus me chamou. Deus me chamou. Se eu sou discipuladora de bode, é o problema de quem acredita em bode. O que é bode? É um animal ou é uma pessoa? O que é ovelha? É um animal ou é uma pessoa? Jesus fala por parábolas. Ele fala de uma maneira que as pessoas possam interpretar melhor. Mas eu vejo que hoje quem lê a Bíblia não interpreta nada. Se você se considera um animal, eu não me considero um animal. Eu me considero uma pessoa, uma ovelha de Cristo. Mas não sou um animal, eu sou uma pessoa racional. Mas ovelha é uma maneira que Jesus diz, ovelha, ouve a minha voz. É uma maneira carinhosa que Jesus coloca para nós. Quando diz que Raquel era pastora de ovelha, ela é pastora de pessoas, assim como eu sou uma pessoa, uma ovelha de Cristo. Assim como eu posso ser uma ovelha de Cristo, Raquel pastoreava ovelhas de Cristo, que somos pessoas, somos nós. Quer dizer que Raquel é pastora de animal, mas Pedro não é pastor de animal. Pastora de animal Raquel, Pedro é pastor de animal e Jesus é um animal. Preste muita atenção quando você estiver lendo a palavra, porque você ler a palavra sem entendimento é o mesmo que pecar inconscientemente. Mas se você peca com intenção para ferir, você usa a palavra para ferir, aí o pecado é maior. O pecado é maior. Deus me chamou para pastorear as ovelhas dele, ouvir a voz dele. Eu ouvi a voz do Senhor, eu sou uma ovelha dele. E as pessoas que são ovelhas dele, ouvem a voz dele quando eu falo. Mas os bodes não ouvem a voz de Jesus. Assim, quando eu falo, vem aqui e me critica, vem aqui e me ofende, me ataca. Mas eu fui chamada. Seja pastora de ovelha ou de bode, seja de gente ou de animal, assim ele me colocou. E se ele me escolheu, não há quem possa me impedir. Tudo posso naquele que me fortalece. O dom é do Espírito Santo. É ele que comanda os dons. E se ele quis dar para mim, ninguém pode impedir. Então não adianta você falar que eu sou pastora de ovelha, de animal. Não adianta você falar que eu sou pastora de cabra, de bode. Não importa. O que importa é que Deus me escolheu. E você gostando ou não, pastora de ovelha ou de bode, eu vou continuar aqui. Porque daqui só Deus pode me tirar. O que Ele deu, só Ele pode tirar.